A Unimep nasceu há 50 anos com os cursos de Economia, Contabilidade e Administração. Hoje, a instituição atende cerca de 12 mil alunos em 4 campi. E para falar um pouco sobre este início, eu tenho o prazer de conversar com o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto, que foi aluno e professor da primeira turma ECA Unimep. Obrigada por me receber, Cecílio. Eu que agradeço muito, me sinto honrado de estar com vocês, a TV Unimep, que afinal de contas é também minha casa. E agora, para começarmos este bate-papo, os cursos de Economia, Contabilidade e Administração foram os primeiros no município. Então, com isso, muitas pessoas que não tinham oportunidade naquela época puderam estudar. A história, ela começa tudo, acho que em 1910, pra você ter uma ideia. Piracicaba teve naquela época a Universidade Popular. Então, acho que foi a primeira universidade do estado de São Paulo que era informal. E com isso surgiu o sonho de uma universidade piracicabana. E quando passaram os anos, nós nunca conseguimos, Piracicaba, quase que a Luiz de Queiroz se tornou Universidade Piracicabana, foi quando o Colégio Piracicabano, através do reverendo Crisanto César, que era o diretor do colégio, o diretor administrativo, ele teve, que eu diria hoje, que foi a loucura dele, uma santa loucura, de criar cursos, uma faculdade, tanto é que se chamou inicialmente Faculdade Piracicabana. Então, ele acabou criando o curso a Faculdade de Ciências Econômicas, Administração de Empresa e Economia, né? De Administração, Economia e Contabilidade. E ele, então, arriscou tudo, fazendo aquilo, e começou no dia 1º de abril de 64, exatamente no dia do golpe militar, nós tivemos exame vestibular. Eu me recordo muito bem que eu já tinha jornal, nós estávamos espantados com o golpe, era uma época muito conturbada do Brasil, não sabíamos se o golpe vinha do governo, se vinha da oposição, e eu tomei conhecimento no dia 31, através de um grande amigo, que o golpe ia começar. E começou naquela madrugada. Tanto é que surgiu uma dúvida se o exame vestibular aconteceria ou não. Afinal, acabou acontecendo. Eu me recordo que naquele tumulto, a primeira disciplina de português, o exame de português, foi dado pelo professor Benedito de Andrade, um homem de uma cultura extraordinária. Ele era, assim, uma celebridade, especialmente até porque ele era negro, numa época que ainda não havia essa tolerância que hoje há, essa igualdade. E ele deu o tema Democracia e Ditadura, mais ou menos isso, né? Nasceu para ele no dia. E ele olhou para mim, porque nós éramos amigos, com um olhar meio irônico, né? Que o golpe já estava sendo dado. Uhum. Então, desde essa data, a instituição marcou, né, a sua posição a favor da democracia. Ah, sim, sempre, sempre. E aí, Cecílio, como todos nós sabemos, a Unimep ela evoluiu bastante, né? Só para as pessoas terem uma ideia, hoje nós temos laboratórios super equipados. Gostaria que você comentasse como era aquela época, assim, a estrutura. Olha, isso faz parte da santa loucura do reverendo Crisanto César. Não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma. Então, eram as salas de aula que eram do colégio e até porões que existiam na Unimep, no Colégio Piracicabano, eram usados como salas de aula. E a nossa turma era relativamente pequena, não me lembro hoje o número. Né? Então nós íamos tendo que nos adaptar, né? Em cada lugar, em cada espaço, ganhando espaço. Mas era realmente muito precário,
não tinha nada. E quando esses cursos eles foram disponibilizados para o pessoal aqui de Piracicaba, as salas encheram, né? Encheram. E a grande surpresa foi o seguinte, o número de mulheres que compareceram aos exames vestibulares. Para vocês terem uma ideia, quando saiu a primeira formatura, a formatura da primeira turma, no Brasil tinham se formado naquele ano 100 mulheres economistas. 100. 25 eram de Piracicaba. Nossa, olha só. Então foi um pioneirismo assim maravilhoso. Muitas mulheres, muitas moças, senhoras, inclusive minha mulher, eu e ela nos inscrevemos juntos, empresários. Então eu acho, veja bem, na minha condição de analista, porque eu inclusive escrevi o livro da história da Unimep, né? Ousadia na Educação. Eu acho uma das coisas que ajudaram a dar solidez à Unimep foi que essa primeira turma, a segunda, elas foram compostas de empresários de Piracicaba, de contabilistas, de homens que já estavam consolidados em sua atividade profissional e eles serviram, vamos dizer, de referencial, né? Para os alunos que estavam chegando. Então nós tínhamos, eu por exemplo já tinha meu jornal, eu era moço, mas tinha jornal, eu tinha 23 anos na época, empresários do Dedini, da Mausa, Codestil, né? Economistas como Manuel Lopes Alarcon, que era o papa do Contabilidade de Piracicaba, e isso deu uma solidez, no meu entender. E tem alguma história, assim, certamente várias, né? Mas alguma que o senhor possa destacar aqui pra gente, alguma coisa engraçada ou que tenha sido marcante? Olha, houve coisas muito engraçadas, porque na verdade parecia que estava todo mundo perdido, entende? Tinha aquela dificuldade para achar professores, aquele negócio todo, mas eu me lembro muito, muito bem do tormento que para nós eram as aulas do Ricardo Abbe, de matemática. Ninguém era da área matemática, né? Quase todos, não, alguns eram. Mas minha mulher, por exemplo, a Mariana, mãe de meus filhos, que morreu, ela era uma grande matemática já, sabe? Então todo mundo a cercava. E nós tínhamos o vereador de Piracicaba, Mari Stolfi, né? Já idoso, coisa que entrou também na primeira turma. O Manuel Alarcon, que entrou na primeira turma também. E eu que sou analfabeto em matemática até hoje. Eu devo saber ainda, não sei, a tabuada. Ainda, eu acho que é. 2 mais 2 é 4 ainda, né? Então tá, então tudo bem. E o Maristoff também era analfabeto em matemática. E o Ricardo Abbe, o professor, era moço. Ele tinha sido meu colega de colégio. Então, Maristoff chegava para o Manuel Alarcon, para o Abbe, falava, Abbe, pelo amor de Deus, eu preciso passar. Eu sou vereador. Imagine se eu for reprovado em matemática aqui na Unimep, minha carreira vai estar destruída. E o Abbe não falava nada. Ele era mudo como continua mudo até hoje, né? O Alarcon chegar para o Abbe, Abbe, eu vi você na barriga de sua mãe, Abbe, você não pode me reprovar, né? E eu falava, Abbe, eu não vou ter saída. Ou você me aprova, eu te dou um tiro na cabeça. Ai, meu Deus. E o senhor também foi o primeiro presidente do centro acadêmico. Foi muito bonito aquilo, porque o golpe aconteceu no mesmo dia. Então nós estávamos, e acho que as aulas começaram a inaugurar, acho que foi no dia 15 de abril. Né? E todo mundo perplexo, não sabia o que ia acontecer. Né? Então, tinha que se criar um centro acadêmico. E o pessoal, pela minha experiência política, eu tinha feito parte da Juventude Comunista, e eu tinha jornal, aquele negócio todo, o pessoal me sugeriu que eu fosse candidato à presidência do partido, do
do centro acadêmico. Então, houve uma eleição muito bacana, formamos uma chapa, e o curioso é que o nome do centro acadêmico era Frederico Hermann Júnior. Eu, como estava à esquerda, eu tinha dado a sugestão de centro acadêmico Celso Furtado. Celso Furtado era economista de esquerda, famosíssimo no mundo todo. Eu levei uma vaia, né, dos empresários que eram alunos também. O Elias Salum falou que era Prudente de Moraes, a sugestão dele, e o Alarcon, que era contabilista, aquele negócio todo, falou, não, tem que ser Frederico Hermann Júnior. Todo mundo ficou em silêncio. Ninguém conhecia quem era Frederico Hermann Júnior, né? E ficou mudo, todo mundo ficou mudo, né? Alarcon começou a fazer discurso, que nós éramos analfabetos, que nós éramos ignorantes, que o Frederico Hermann Júnior era o maior economista, contabilista do Brasil. Resultado, ele como era. Mas ele ganhou e eu fiquei o presidente, né? Daí começou a luta, inclusive a resistência do centro acadêmico, que era jovenzinho, nenê, e se deu a arrogância de enfrentar os militares de Piracicaba. Bacana. E as contribuições para o município foram muitas, né? Nós podemos dividir, assim, na opinião do senhor Piracicaba, entre antes e depois da criação da Unimep? Olha, eu acho que nós podemos, eu não diria dividir. Não diria dividir, não, porque Piracicaba sempre teve um nível cultural, um nível acadêmico muito alto. Mas eu acho que a Unimep, o que ela trouxe, entrando numa área de humanas, que fazia falta em Piracicaba, ela trouxe novos ares, novos pensamentos, entende? E criando profissionais numa área que éramos carentes, que era da administração, da contabilidade e da economia. Então ela trouxe grande influência nesse sentido, ao mesmo tempo como uma interação entre o povo piracicabano com estudantes de outras cidades circunvizinhas, não é? Então isso, eu acho que foi uma comunhão muito interessante, muito bonita. E a Unimep se tornou esse império que hoje é, não é? Respeitado no Brasil todo. Vocês devem estar curiosos. Cecília, eu gostaria de saber qual é a sua sensação agora ao ver o resultado daquela sementinha que foi plantada há 50 anos. Olha, nós tivemos essa reunião agora, esses dias, né, da Hora de Saudade, né, na Unimep, e quando eu vi aqueles meus amigos, todos já idosos, né, 50 anos depois, todos nós éramos mais de setentões ali, né, quase todos. E pela minha cabeça passou assim como que um filme, entende? Vendo tudo o que ocorreu, a luta, a Unimep teve lutas e lutas e lutas internas dentro da igreja, dentro de conflitos ideológicos, que muitas vezes parecia que ela ia morrer. Muitas vezes. Nós tememos por isso, por crises atrás de crises. Mas ela superou, então, eu vendo a Unimep hoje, eu sinto assim, sabe, um orgulho mesmo, de saber que eu faço parte dessa história. Que eu comecei ajudando a plantar sementinha, ajudando a colocar a primeira pedra fundamental, aquele troço todo. Então eu me sinto muito feliz e também nostálgico, porque foram tempos difíceis de serem definidos, mostrados, porque eram vivências diferenciadas, muito emocionantes, grandes aventuras na área política, na área de sobrevivência. Então, a Unimep nasceu com lutas, então a gente poderia dizer que foi com sangue, suor e lágrimas mesmo, né? Está aí, aquela sementinha transformada nessa árvore frondosa. Então eu, pessoalmente, quando olho, eu falo, poxa vida, eu ajudei a plantar isso daí. Cecília, então, muito obrigada pelas informações, pelas histórias preciosas que o senhor compartilhou comigo e também com quem nos acompanha. Eu que agradeço muito essa oportunidade
E aproveito para parabenizar a Unimep de novo, parabenizar Piracicaba, a Igreja Metodista, e em especial eu queria deixar um grande abraço para o reitor, Gustavo Jacques Dias Alvim, porque o Gustavo, chamo de Gustavo porque é meu amigo pessoal, o Gustavo foi o primeiro diretor da primeira faculdade e 50 anos depois ele é o reitor da universidade que ele ajudou a construir. Então, para mim, o Gustavo Alvim é o símbolo, sem desmerecimento dos outros, ele é o símbolo dessa resistência, dessa grande vitória. O programa Bate-Papo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta edição. Aproveitem e curtam a página da TV Unimep no Facebook. Tchau e até a próxima!